nessa nova série, vamos dizer assim, eu queria falar sobre Deus. Talvez dure 2 aulas ou 3. Eu ainda não sei bem quanto tempo vai durar. Mas eu estou querendo, inclusive, fazer uma progressão. Se é que alguém já não sacou essa ideia, né? A gente começou pela Bíblia porque é a base de tudo, né? Da nossa crença. Até comentamos isso. Se a gente não crê na Bíblia, então não adianta a gente falar sobre Deus, não adianta falar sobre Jesus, não adianta falar sobre o Espírito Santo, não adianta falar sobre pecado, nada disso. Porque se não crê na Bíblia, como é que vai crer em todo esse resto, né? Restante de coisas. Mas, no caso, como nós cremos na Bíblia e reafirmamos, né, aqui algumas verdades sobre a Bíblia, algumas curiosidades, inclusive sobre interpretação, então agora a gente passa para a parte sobre Deus. E eu obviamente também não vou falar tudo sobre Deus, também a gente levava mais 6 meses aqui, né, falando só sobre Deus, mas vou destacar algumas coisas, inclusive tentando trazer alguns detalhes, né, que talvez até vocês não vão encontrar facilmente aí em estudos teológicos sobre Deus, porque geralmente os estudos são muito parecidos, eles seguem aquela questão de fazer uma teologia sistemática, quem é Deus, os atributos de Deus, natureza de Deus, não sei o quê. Tem um pouco disso também aqui, mas vou tentar, em algum aspecto, assim, trazer alguma coisa diferente. A primeira coisa que ia se falar sobre Deus, e eu vou até ser curto nessa parte, é sobre a existência de Deus. Aparentemente, para a gente aqui não teria muito sentido a gente ficar debatendo a existência de Deus, porque eu creio que todos nós aqui temos experiências suficientes com Deus para saber que Deus é real, né? Que Deus realmente existe, e nós não cremos nisso. Não, eu estou só introduzindo aqui. Nós não cremos nisso puramente por religião, né? Por uma tradição, por uma filosofia. A gente crê porque a gente tem uma experiência com Deus. E depois eu vou até falar um pouco mais sobre essa questão da necessidade da gente ter uma experiência com Deus. Porque se ficar só no campo do conhecimento, ou da tradição, ou daquela fé que não é muito sólida, é uma fé baseada apenas num desejo, numa esperança, você não vai muito longe no seu relacionamento com Deus, né? O que Deus deseja, na verdade, é um relacionamento mesmo conosco, né? Então, rapidamente falando sobre essa questão sobre a existência de Deus, um fato interessante sobre religião, sobre a busca de Deus, é o fato de que Deus, todas as religiões antigas, elas criam numa divindade. Essa história de ateísmo, quer o controle? Essa questão do ateísmo é nova, é recente. As religiões antigas, tem até um historiador ali que pode até, se eu falar errado, você me corrige, tá? Aquelas religiões, inclusive, que são as mais clássicas, né? Egito, Suméria, Babilônia, todas aquelas religiões, ou melhor, perdão, civilizações antigas, elas criam numa divindade. A visão tradicional mais aceita, porque a verdade é que não existe um fato, não existe uma resposta de quando começou a religião. Existe uma teoria, porque nunca se encontrou nada que de fato comprovasse por que e como as religiões começaram. Então a teoria é de que os homens viam, né, a natureza, via o sol, via o trovão, e aquela coisa toda, e começaram a criar então a ideia de que aquilo ali era um ser divino, né? Aquilo ali era uma divindade, etc. e tal. Eu, particularmente, na minha leiguice, porque eu não sou historiador nem nada, né? Mas eu na verdade acompanho o que outros já disseram, eu concordo que essa explicação ela é muito fraca, porque na verdade ela não explica nada. Como é que alguém vai chegar e dizer assim, o trovão deve ser Deus? Sim, quem foi que disse a ele que existia Deus? Então ele inventou da cabeça dele Deus, né? Então, de onde surgiu essa ideia de que existe um ser superior, ou seres, né? Porque a gente vai ver aqui que não tem só monoteísmo, né? Existe a crença de vários deuses e tal. Mas como é que isso brotou no coração do ser humano para ele ver uma coisa grandiosa e dizer, isso se chama Deus, é um ser superior que habita
num outro lugar, né? Ou como até a própria Bíblia mostra isso, aquela coisa assim, mora na montanha, né? Os gregos criam no Olimpo, os deuses que moram no Olimpo. Como é que isso brotou no coração dele? Foi só por causa do temor? Quer dizer, é uma ideia muito metafísica, é uma ideia muito profunda para surgir do nada. Então é o que muitos argumentam e eu creio nessa linha aí. Ainda mais quando a gente vê pela Bíblia, né? Depois eu vou falar mais sobre isso, mas a gente percebe pela Bíblia que Deus se apresentou, né, para a humanidade. Deus não foi descoberto pela humanidade. Deus se apresentou à humanidade. Então, por aí a gente percebe que essa linha de pensamento é realmente o que a gente crê, né? É o que está na Bíblia. Então, dentro dessa ideia de que os seres humanos começaram a meio que cultuar a natureza, achando que aquilo era divindade, etc. e tal, os historiadores, né, os cientistas, eles consideram que as primeiras religiões eram animistas, como a gente chama, né? Ou seja, elas davam uma personalidade divina às coisas da natureza. Mas existe uma teoria que também, nesse caso, pela fé, a gente crê nela, né? Mas como fato ela é realmente só uma teoria, de que a religião original não era politeísta, não era animista, ela era monoteísta. Ou seja, originalmente os seres humanos acreditavam numa divindade superior, num ser superior, e posteriormente isso acabou poderíamos dizer, se degradando, ou usando um termo talvez mais neutro, foi se desenvolvendo para gerar o politeísmo, o animismo e outros ismos por aí, né? Então, traduzindo tudo que eu falei, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que tudo começou com Deus falando ao homem, assim, olha, eu te criei, né? A gente crê que Deus criou Adão e tal, e Deus mesmo, a Bíblia não mostra isso, mas a gente, com certeza, Deus, na hora que Adão acordou, Deus falou assim, opa, tudo bem? Eu sou o seu criador, né? Você é um homem, tal, explicou tudo a ele. Então, a partir dali, a gente viu isso, inclusive, na série lá sobre a Bíblia, sobre aquela questão da tradição que foi passada, né? Que de Adão até Abraão, foi mais ou menos um espaço de tempo de 2000 anos. Só que com aquela questão da longevidade, do tempo que o pessoal vivia, de Adão a Abraão, somente 4 pessoas passaram o conhecimento de Deus, a tradição oral, né? Então, a gente até fez uma comparação, né? É como se, não foi o que aconteceu, mas é como se Abraão tivesse ouvido do bisavô dele, ou do tataravô dele, a história de, olha, Deus me criou, eu fui criado por Deus, tudo começou assim, contou tudo e tal. Então, é o que alguns pesquisadores falam, né? Então, a gente percebe que não existe como é que diz, um consenso realmente geral dessa história lá que o povo começou a ver raio e não sei o que e achou que era Deus, né? Existem alguns que pensam mais ou menos como a Bíblia fala, né? A teoria da Bíblia, o ensinamento da Bíblia bate com essa ideia da teoria do monoteísmo original, né? E uma coisa interessante que a própria Bíblia afirma, Paulo fala isso em Romanos 2, 14 e 16, alguns têm Bíblia aí, né? É porque é estudo bíblico, às vezes a gente esquece de trazer a Bíblia, né? Mas enfim, eu mesmo não trago, não vou mentir não, é porque eu já tentando anotado aqui, eu nem trago. Mas, eventualmente, eu vou pedir para vocês abrirem, esse eu não vou pedir não, mas acho que vocês vão lembrar, essa passagem de Romanos 2, o que Paulo está dizendo o seguinte, é o que, ventilador, né? Faltou ligar, né? Ah, tá, é para não ligar aquela ali, ó. Aí não ligaram aquela, mas podia ter ligado o ventilador, né? Que eu mesmo já estou ficando com calor aqui. Se alguém quiser se dispor ali a ligar, fica à vontade. Então, Paulo, em Romanos 2, de 14 a 16, resumidamente, ele fala o seguinte, que os gentios, ou seja, aqueles que não têm a lei de Deus, aqueles que não conhecem a Deus, eles muitas vezes, naturalmente, eles fazem aquilo que a lei manda que seja feito. E aí ele diz, por que isso acontece? Por que os gentios, eventualmente, eles fazem exatamente aquilo que a lei de Deus manda, mesmo sem eles conhecerem a lei? Aí ele explica, porque existe uma lei no coração do homem. Deus colocou no coração do homem uma lei, existe uma lei lá. E Paulo fala, inclusive,
que é um assunto até para uma outra oportunidade, ele diz assim que essas pessoas que não tiveram a lei de Deus, elas vão ser julgadas não conforme a lei, porque elas não conhecem a lei. Elas vão ser julgadas de acordo com a consciência delas, porque quando elas praticam o mal, a sua consciência acusa. A consciência delas acusa. Paulo está falando de moral, né? Paulo está falando daquela questão que a filosofia trata bastante, de que se a moral é uma coisa do homem própria ou se a moral é uma coisa inventada pela sociedade, né? Então o que Paulo está argumentando a moral não é uma coisa da sociedade. A moral, a ética e a verdade e a bondade e a justiça é uma coisa que Deus botou no coração do ser humano. E é essa ideia aí da inclinação natural, né, que ele tem para poder saber que existe um Deus, para saber que existe o certo e o errado. Esse é o que Paulo fala, e também a filosofia brinca um pouco com essa ideia aí, claro que não necessariamente concordando com tudo que a Bíblia fala, né? Mas existe inclusive, eu não sou tão leitor assim quanto alguns imaginam, mas eu descobri recentemente um livro de um filósofo antigo chamado Hume. Eu já ouvi falar dele, mas não sabia o que ele tinha escrito. E tem um livro dele muito interessante, que justamente o nome do livro é A Religião Natural. E justamente os debates dos personagens do livro giram em torno dessa ideia de que, por natureza, o homem crê em Deus. Isso a ciência, na verdade, está até já provando mesmo, que a religião é uma coisa inerente do ser humano, meio que está no DNA do ser humano, né? Então, é um fato interessante isso, né? E aí, continuando a falar sobre filosofia, a gente teve alguns filósofos, eu não vou nem falar desses mais recentes, mas filósofos antigos, né, da filosofia clássica grega, como Sócrates, Platão, Aristóteles, nenhum deles negou a existência de Deus. Alguns tinham alguns conceitos um pouco diferentes até do que se cria da época, né? Por exemplo, Platão, se não me engano, ele criticava o fato de da própria mitologia grega atribuir a Deus atitudes e sentimentos dos homens, porque para ele Deus era muito mais do que isso. Veja que o Deus dele, o Deus de Platão, não era o Deus da Bíblia, certo? Talvez até o Deus dele fosse uma coisa mais filosófica do que real. Tipo Einstein, né? Tem gente que acha que Einstein era crente. Einstein não era crente, mas ele tinha crença, ele tinha uma crença. Detalhe, Einstein era judeu, né? Einstein era judeu, mas ele não professava o judaísmo. E a crença dele era o seguinte: eu acho que existe alguma coisa além do que a gente vê, porque o universo é muito perfeito, o universo é muito maravilhoso e lindo para existir do nada. Essa era a crença de Einstein, mas ele não cria em Deus como a gente crê. A filosofia de Platão, por exemplo, era mais nessa linha, né? Ele cria assim: Deus é a essência de tudo que é belo, tudo que é perfeito, tudo que é justo e bom. Quem é esse Deus? Não sei, mas Deus tem que ser isso. Então ele até criticava um pouco a ideia de que Deus, como por exemplo Zeus, que era o Deus supremo, né, da mitologia grega, gostava de vir para a terra para pegar uma mulher de vez em quando, fazia filha aqui e ali, né? Ou seja, eles tinham paixões e emoções humanas, né, ira e etc, que se misturavam com a coisa da divindade, né? Mas então a filosofia não negava, né, pelo menos a antiga, não negava a existência de Deus. É até engraçado, um detalhe interessante, que quando eu fui para a faculdade, ouvia muito na igreja a advertência, né? Olha, cuidado, vocês vão para a faculdade, e aí vão começar a falar de filosofia, vão falar contra Deus, vão tentar provar que Deus não existe. Eu fui para a faculdade com medo, sabe? Nem com medo tanto de perder a fé, eu fiquei mais com medo dos embates que talvez ia acontecer. Do jeito que o pessoal falava, eu ia entrar num antro de ateísmo e eu ia ficar bombardeado de todos os lados. E engraçado que o meu professor de filosofia, eu nunca conversei com ele para saber o que ele era, se ele era crente, católico, eu nunca soube. Mas na primeira aula de filosofia, que é de onde eu mais esperava que viesse talvez, né, alguma coisa nesse sentido, uma das primeiras coisas que o professor falou é assim: a filosofia é a busca da verdade.
A coisa central da filosofia é a busca da verdade. E eu já adianto a vocês que, para mim, a verdade suprema é Deus. Aí eu, pensei que o cara ia vir com um monte de coisa de ateísmo para cima de mim, e o cara começa a aula de filosofia dizendo isso. Para ele, o centro da filosofia é Deus. É a verdade, é a ética, é a moral, é a beleza, é tudo que a filosofia busca. Achei isso muito interessante. Bom, então, só para listar aqui algumas visões diferentes, nós cremos no monoteísmo, ou seja, cremos que Deus é um só existe um Deus verdadeiro, mas existem outras crenças. Então, o animismo, como eu já falei, é um tipo de crença em que se atribui às coisas da natureza um caráter divino. Então, o raio é um Deus que está jogando um raio ali, o sol é um Deus, a lua é um Deus, a terra é um Deus. Então, as coisas da natureza acabam se tornando divindades, e Deus, inclusive, vai falar sobre isso, na Bíblia, contra isso. O endeusamento, o culto a coisas criadas, O panteísmo é uma ideia até bem filosófica, porque a ideia do panteísmo é o seguinte: Deus não é uma pessoa, Deus não é necessariamente alguém com quem você se relaciona. Deus é a energia que permeia todo o universo. O panteísmo aí é a força de Star Wars, para quem já assistiu, então, Deus é tudo, está em todos, sem Deus nada existe. Então, Deus está na cadeira, Deus está no lápis, Deus está no computador, Deus está na árvore, Deus está no sol. Então, acaba que tudo é Deus, inclusive você. E é meio que a ideia da nova era, dessas coisas místicas, esotéricas, que você é Deus, você tem que descobrir o Deus que existe dentro de você, Então, o panteísmo joga por esse lado aí. Politeísmo é a ideia de vários deuses, como a gente encontra no hinduísmo, como a gente encontra em todas aquelas religiões antigas, da época de Israel. E também encontramos uma coisa que não é uma coisa muito moderna. Eu honestamente não sei dizer se hoje existe algum sistema que creia nisso, mas é o enoteísmo. O enoteísmo é a ideia de que existem muitos deuses, mas existe um Deus que é mais poderoso do que todos os deuses. O enoteísmo foi característico de Israel durante muito tempo, porque, principalmente quando o reino de Israel, o reino do norte, ele se misturou com idolatria, o que aconteceu? O pessoal acreditava em Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas eles também aceitavam Baal, eles também aceitavam, como é o nome daquele? Moloque, Mas assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó era maior, era o Deus mais poderoso. Mas tinha os deusinhos, que também mereciam ser cultuados, chegar lá e conseguir alguma coisa deles, A gente talvez até encontre uma versão, não propriamente original, mas uma versão de enoteísmo, nessa ideia que existe de que existe Deus Todo-Poderoso, mas a gente não tem como chegar até Ele, porque Ele é muito distante, Ele é muito grande, Ele é muito... ele inclusive é gente ruim. Se você pisar fora do quadrado, ele joga um raio na sua cabeça. Então é melhor eu ir nos intermediários, Então para que eu vou pedir a Deus correndo o risco de levar um raio na cabeça, se eu posso pedir ao santo tal, para ele chegar lá com Deus e falar: ô Senhor, qual é? O cara é pobre, Olha para Chicó, sofredor, aquela ideia lá. Então, não é o caso, mas é como se fosse uma versão disso, Existe um Deus Todo-Poderoso, mas existem vários deuses que você pode buscar, E o monoteísmo é a crença de que só existe um Deus. O detalhe é que a história ela considera que quem inventou o monoteísmo foi os hebreus. Então, em qualquer livro de história você vai encontrar essa informação. A gente discorda, Pela Bíblia a gente discorda. Então, assim, só para a gente passar para a próxima parte, eu deixo aí um pouco esse questionamento. Por que a gente crê no Deus da Bíblia? Se existem tantas ideias de Deus, Se a gente for fazer um catálogo aí, existe até dicionários aí, dicionários de divindades e não sei o quê. Você vai ver que tem Deus para tudo. Só no hinduísmo tem Deus rato, Deus elefante, aí tem o Deus que é o criador, tem o Deus que é o destruidor,
né? Tem o Deus que é o Deus da fertilidade, tem o Deus que é um Deus não sei o quê. Para tudo que você imaginar, tem um Deus. Isso só na Índia. Aí você vai para a África, aí você vê lá o tanto de coisa que o pessoal adora, pedaço de pau, cabra, sei lá o que mais. Aí você vai, Alá, o Deus de Israel, não chega a ser Deus, mas na prática é. Vai para a igreja católica, tem um monte de santo, que pode fazer o que você precisar, eles fazem. Eles fazem o trabalho de Deus, né? Então, no meio de tanta variedade, de tantas opções, por que a gente crê no Deus da Bíblia? E aí é o que eu falo, aquilo que eu comentei no início. Imagine que nós moramos dentro de um globo, de uma esfera, e essa esfera ela não é transparente, ela é opaca, ela é, vamos dizer assim, ela é preta por dentro, né? Até que a gente precisa de luz, né? E aí eu estou tentando fazer uma comparação bem próxima da realidade. A gente precisa de luz, porque a gente vive dentro de uma esfera escura. Eu não falo isso no ponto de vista negativo, não. É só para dizer o seguinte: a gente não consegue ver o que está fora da nossa esfera. Então a gente acha que tudo o que existe é o que a gente pode ver. Lembra um pouco até aquela coisa de Platão, né? O cara mora dentro de uma caverna e só vê sombras, né? E ele só fica imaginando o que é aquilo. Ele inclusive usa isso para explicar o porquê de haver os mitos, né? Porque os homens veem uma coisa, não entendem, e aí tentam explicar da maneira que podem, né? Do que conhecem. A verdade é que essa realmente é a nossa situação. A gente mora dentro, e eu estou usando aqui o círculo, o globo, como o universo, né? A gente mora dentro de um universo que quando você, por exemplo, se você for lá fora, embora que hoje está meio difícil, está bem nublado, né? Mas num dia que o céu estiver limpo, eu te desafio a você ficar assim umas 4, 5 horas lá fora, de madrugada e tal. O pessoal fala que Deus responde mais de madrugada, né? Fica acordado de madrugada, tenta olhar fixamente para o céu e veja se você consegue ver um mínimo vislumbre, desculpa, falei errado a palavra, vislumbre de Deus. Mas não estou falando de natureza não, estou falando de Deus mesmo. Veja se você consegue ver Deus. É uma pergunta até boba de se fazer, né? Mas não conseguimos. Nós não temos como saber onde Deus está. Deus está onde? E não me venha com respostas bonitas. Deus está no meu coração. Não, eu estou falando fisicamente ou de presença real. Onde Deus está? Onde Deus habita? Onde é a casa dele? Qual é a aparência dele? Você já viu? Tenho certeza que ninguém nunca viu aqui, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque só podemos conhecer a Deus se Ele se apresentar a nós. A gente só pode conhecer a Deus se Deus entrar na esfera, que é o nosso mundinho, que a gente acha que é grande, né? A gente acha que é enorme. Pô, o universo, a gente não consegue, ninguém aqui nunca vai conseguir chegar até a outra ponta do universo. Não dá. Só se descobrir os buracos de minhoca ali, né? Mas nem sei, viu? Nem sei se vai chegar lá. Isso não é nada. Nosso mundo, a gente acha que é muita coisa, mas é muito pouco, é muito pequeno. Então, só podemos conhecer a Deus se Ele entrar no nosso mundo, né? E aí, por que é que a gente crê no Deus da Bíblia? Porque nossos familiares nos herdaram isso? Ou porque, de repente, o pastor está te falando que Deus existe e você está acreditando? Né? Então, o conhecimento de Deus assim não é suficiente. Se você só crê em Deus filosoficamente, ou seja, eu creio em Deus, mas qual é a prova? Não, a prova é que eu tenho fé. Fé por fé é igual paz pela paz. Você não chega a lugar nenhum. Não existe paz pela paz. Pode até existir guerra pela paz. Agora, paz pela paz não existe. Não existe fé por fé. Isso é uma fé vazia. Isso é uma fé que não produz fruto real. Agora, aquela fé que te conduz de verdade a Deus e que te apresenta a Deus, ou na verdade que Deus se apresenta a você, e Deus começa a se relacionar com você, aí é outra história. Porque aí você vai poder, de fato, com a propriedade, dizer, não, eu creio no Deus da Bíblia. Por que você crê no Deus da Bíblia? Eu creio no Deus da Bíblia porque Ele fala comigo. Eu creio no Deus da Bíblia porque eu oro e Ele responde a minha oração. Eu creio no Deus da Bíblia porque eu já vi Ele agindo.
E era o trunfo que Israel tinha, né? Ah, por que o seu Deus é melhor do que o dos outros? Porque o meu é de verdade. Porque o meu me tirou do Egito. Criou essa nação todinha aqui, ó. Foi ele que criou. Foi ele que tirou. Vai lá no Egito procurar saber o que foi que ele fez. Claro, isso lá no passado, né? Hoje em dia, se você for lá, ninguém vai saber. Mas falo isso no passado, né? Vai lá ver as obras de Deus no passado. Vai ver o que Deus fez ao longo da história de Israel, né? Deus agiu de maneiras extraordinárias. Mas mesmo assim, a nossa crença, a nossa fé em Deus não se baseia nas histórias de Israel. Porque senão também vai ser só história. Você não estava lá para saber. Você vai ter uma firme fé em Deus e um firme relacionamento se Deus entrar na sua vida de verdade, e se Deus falar com você de verdade, e se você não tiver a mínima dúvida de que o Deus da Bíblia é de verdade. Aí você vai ter propriedade para falar. E eu até acho, creio eu, que muitas vezes o simples fato de você falar em Deus, as pessoas vão perceber a diferença. A diferença de uma pessoa que fala de forma muito filosófica, né? E de uma pessoa que fala com propriedade. Talvez até com ousadia, né? Eu conheço gente que, não sei se é Deus que usou a pessoa, ou se é a pessoa que forçou Deus, mas da pessoa até fazer desafio, rapaz, eu vou te provar que Deus existe. Vai acontecer tal e tal coisa na sua vida amanhã. E acontece. Eu já vi um testemunho de um cara que fez isso. Estava evangelizando um cidadão e falou assim: você quer uma prova de que Deus existe na sua vida? Que Deus quer fazer uma obra na sua vida? Você vai parar de fumar. Falou isso pro cara. E o cara parou de fumar mesmo. O cara nem percebeu que parou de fumar. E foi isso que levou ele a Deus. Porque ele percebeu, né? Que era verdade. Bom, isso aqui dentro? Ali dentro tem alarme também? Nem sabia. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Deus da Bíblia. Algumas coisas que eu vou falar aqui, ou na verdade, acho que tudo que a gente vai falar aqui, creio que vocês sabem, mas algumas eu quero reforçar, até para a gente talvez ir um pouco além daquilo que a gente já sabe, né? Daquilo que a gente já conhece. Então, eu vou começar falando aqui sobre os nomes de Deus. Não estão todos os nomes de Deus aqui da Bíblia, mas eu destaquei alguns para que a gente possa analisar por esses nomes os atributos de Deus. Porque isso, inclusive, é muito interessante, é muito forte isso no judaísmo, deles afirmarem que cada nome pelo qual Deus é chamado ressalta uma característica de Deus. Então, ao invés de a gente ficar aqui pegando passagem bíblica e lendo cada uma, né, falando sobre esses atributos, vamos pegar pelos nomes. Então, o comecinho da Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra usada para Deus no hebraico é essa palavrinha Elohim. Por sinal, é uma palavra interessante e intrigante, porque Elohim é uma palavra plural, não é uma palavra singular. Então, ao pé da letra, o que está escrito ali é: no princípio criou deuses o céu e a terra. Agora, o que é interessante? O texto não fala, no princípio criaram deuses o céu e a terra. Não, o verbo está no singular. No princípio criou deuses o céu e a terra. Por que isso está no plural? O judaísmo e também algumas outras vertentes teológicas dizem que esse plural é chamado de plural majestático, né? É meio que aquela coisa assim que, inclusive até algumas pessoas oram assim, né? No meio evangélico é meio difícil ouvir, mas no meio católico é muito, muito comum a gente ouvir gente orando assim: ó Deus, vós que sois todo-poderoso. Alguém já ouviu alguém orar assim, tratando Deus no plural? Não sei se alguém já ouviu isso. O próprio judeu, às vezes, ele faz esse tipo de oração. Então a ideia é de que não é que são vários deuses, mais de um Deus. É pela exaltação de Deus, então bota no plural. Eu não gosto muito dessa explicação, sinceramente não me convence muito. Embora exista realmente, historicamente, esse conceito, né, de plural majestático. Mas eu sou mais tendencioso a achar que esse plural surgiu para os reis por causa de Deus. Porque a gente sabe que desde o passado existe muito essa questão da divindade do rei, né, da autoridade divina que o rei tinha. Então, existia uma comparação, quando o cara não era dito mesmo que era um deus, como o faraó, por exemplo,
existia um caráter divino e uma comparação da autoridade do rei com a autoridade de Deus, né? Então me parece mais nesse sentido aí. Mas de qualquer maneira, essa ideia de Deus, do Elohim, né? Desse Deus criador e que aparentemente tem múltiplas funções, né? Ou múltiplas, como é que eu posso dizer? Eu ia falar personalidades, mas não é isso que eu quero dizer. Múltiplas pessoas, né? Ali naquela única pessoa. A ideia de que ele é o criador de todas as coisas. Todas as vezes que usa essa expressão Elohim, tem alguma coisa a ver com a criação, tem alguma coisa a ver com a soberania de Deus como criador. Existe uma outra expressão, e aí já é o singular, é El, inclusive o nome do meu filho, né? Kalel. El é o singular para Deus. El, inclusive, na raiz original, os estudiosos dizem que ela tem um sentido de aquele que é forte, aquele que é poderoso. Então a ideia é essa, que o que é o El para as pessoas do passado? Era o ser poderoso, era aquele ser que era mais poderoso do que todo mundo, né, que detinha o poder. E na Bíblia existe uma expressão que é El Elyon, que traduzido é Deus Altíssimo. Então ressalta aqui o caráter da santidade e do poder de Deus, principalmente da santidade, né? Porque já que ele é altíssimo, isso traduzindo em outras palavras, ele é mais elevado do que todas as coisas, então ele está acima de nós em tudo, em autoridade, em poder, em justiça, em bondade, em santidade, no caso, né? Ele é separado de nós, não vive no nosso mundo físico, né? Aí vem também essa expressão El Shaddai, muito conhecida nossa. E o El Shaddai é uma coisa interessante também, porque não existe um consenso sobre o que significa Shaddai. Porque no hebraico existe uma expressão muito parecida com essa, mas os próprios judeus, eles não têm plena certeza se de fato o nome El Shaddai vem dessa origem. Por quê? Olha por que a coisa causa uma certa confusão. Shad, em hebraico, é seios. E aí a ideia de Shaddai, segundo uma interpretação, é o Deus que supre, como a mãe supre o filho do leite, né, que dá a vida ao filho ali no seio. A ideia do El Shaddai é essa. Essa é uma linha de interpretação, né? Então, de qualquer modo, a nossa tradução mais comum é que El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Mas é interessante esse aspecto aí do seio, porque dá a ideia de um Deus que supre. E também é muito interessante, a gente percebe isso lá. Eu até ia pegar uma passagem aqui, acabei esquecendo. Mas existe uma passagem específica, até se alguém tiver depois uma chave bíblica e tal, procure a expressão El Shaddai, você vai ver que tem uma passagem que fala de forma bem clara assim, porque o El Shaddai é aquele que irá suprir, assim como... faz uma comparação assim, como vamos dizer, não sei se é bem isso, mas como as cabras suprem a sua prole no peito, parecendo que faz de fato uma comparação, né, uma ligação entre essa expressão El Shaddai com o fato da mãe que supre, né, nos seios. Então Deus, poderíamos dizer assim, Deus é nossa mãe também, né? El Roi, quem deu esse nome inclusive a Deus, quem chamou Deus de El Roi foi Agar. Agar estava no deserto para morrer com Isaac, e ela clama, né, a Deus, inclusive mais para frente a Bíblia vai dizer que na verdade quem clamou foi Ismael, e aí Deus aparece e salva ela, né, da água, etc e tal, e inclusive faz uma promessa a ela. E ela chama a Deus de o Deus que me vê, que é El Roi, né? E a ideia dessa expressão é que Deus é onisciente, ou seja, Deus vê tudo. E a gente tem várias passagens que falam sobre isso, né? Os olhos do Senhor passeiam pela terra, né? O Senhor vê todas as coisas. Aquele salmo, que eu não lembro agora qual é, acho que é 84, se não me engano, que fala que se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu for lá pro abismo, vai me ver lá também. Se eu me esconder nas rochas, nas montanhas, lá o Senhor me acha também, né?
Então, Deus não apenas é onisciente, como também onipresente. A gente vai ver uma expressão que fala sobre isso também. Então, Deus vê e sabe todas as coisas, né? Adonai é um termo também muito usado por Deus, inclusive na Bíblia, na versão grega da Bíblia, que é o Novo Testamento, não existe o nome de Deus hebraico, né, que daqui a pouco eu vou falar dele. Geralmente se usa Adonai no lugar, né, porque o judeu tinha medo de que o nome de Deus caísse na boca dos incrédulos e fosse profanado. Então ele parou de usar o nome de Deus e usou no lugar Adonai. E a gente faz isso até hoje, porque as nossas Bíblias não falam, então Jeová disse e tal. Uma Bíblia ou outra que tem essa tradução, mas a maioria fala, então disse o Senhor, que é justamente a tradução de Adonai. E na verdade Adonai significa mais do que o Senhor, significa meu Senhor. Esse finalzinho aqui, é toda palavra que acaba, tirando essa, né? Mas a maioria das palavras que acaba com ai, com i no final, é para indicar posse na primeira pessoa. Então ele é o meu Senhor. Então ele indica o quê? Que ele é o dono da vida do justo. E é uma coisa que a gente sempre tenta reforçar, né? O senhorio de Deus e de Cristo na nossa vida. Mas senhorio, e essa palavra Senhor perdeu muito sentido ao longo do tempo, né? Mas Senhor significa literalmente dono. Deus não é apenas uma pessoa que a gente respeita ou tem que respeitar. Deus é o nosso dono. Nós somos propriedade dele. E Paulo chega a dizer que nós somos comprados por um preço muito caro, que foi o sangue de Jesus, né? Então você não é seu. Eu acho que você já sabia disso, mas se você não sabia ou não lembrava, tá aí um bom lembrete. Você não é seu. Exatamente. Pois é, vira o nome de tratamento, né? O senhor fulano de tal, a coisa se perde um pouco. Bom, quando, assim, um último aí dessa linha aí de nomes de Deus, El Olam, também é muito usado na Bíblia, no Antigo Testamento, é Deus eterno, e destaca a ideia de que Deus vive para sempre, né? Deus não é um ser finito como nós, Deus não morre, jamais. E eu, mais para frente, vou até comentar um pouco sobre a questão da trindade e do papel de Jesus, né? da divindade de Jesus, e eu vou mostrar a vocês que existem alguns equívocos que a gente comete, não com base na Bíblia, mas com base em teologias, com base em doutrinas, de, por exemplo, afirmar, Deus morreu na cruz. Deus não morre, gente. Deus nunca morreu, nunca vai morrer. Nem teria como morrer. Porque no dia que Deus morrer, você não vai nem saber, acabou tudo, né? Então, Deus não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus, o Filho de Deus, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque existe uma linha doutrinária que afirma isso. É como se fosse um tópico de fé. Porque Deus morreu na cruz em Cristo. Não, Deus não morreu em lugar nenhum. Impossível Deus morrer. Porque Deus é eterno. Bom, quando Deus se apresenta a Moisés, para ele libertar o povo do Egito, começa assim uma fase nova no relacionamento de Deus com a humanidade, porque Deus agora se apresenta de uma forma muito íntima, né, inclusive para começar o povo e a nação de Israel. E é muito interessante a passagem do encontro de Moisés com Deus, porque Deus fala o seguinte, olha, pelo meu nome, aí ele fala esse nome aí, que é um nome que a gente não sabe a pronúncia certa dele. A gente costuma falar Jeová, mas a gente não sabe se essa é a pronúncia. O pessoal acadêmico, né, de universidade e tal, eles costumam dizer que o nome de Deus é Javé. É o termo acadêmico que acham que é o mais próximo do nome original de Deus, né? Javé. Uma forma mais popular é Jeová. Mas existem outras também. Inclusive eu observei, até botei aqui, observei que na Bíblia hebraica, que vem com aquelas pontuações, né, que é o chamado texto massorético, que vem com as pontuaçõezinhas para dizer onde é que fica uma vogal e tal, geralmente, se você for ler aquilo ao pé da letra, está escrito Ieoa. E é até interessante que aquela música que a gente canta, Ieoa, o Ademar de Campos disse que fez aquela música, depois ele conta assim as circunstâncias, não lembro bem qual é, e ele
disse que quando ele começou a cantar isso, Yehoa, a intenção dele não era falar o nome de Deus. Era fazer tem um nome isso na música, né? Fazer uma coisa, uma frase, uma construção na frase da música. Como quando a gente faz, yeah, 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 lá, 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 né? Aí ele fez, yeah, yeah, yeah. Aí quando ele visitou um país, que eu não, acho que foi um país lá da Austrália, alguma região da Austrália, alguma coisa assim, lá pro lado da Polinésia, Indonésia, algum lugar assim que ele foi, ele descobriu que as pessoas chamavam Deus por esse nome. O nome de Deus lá era Yehoa. E aquilo que despertou na mente dele, ele disse, poxa, que interessante, não pensei nisso. Porque eu estava acostumado a pensar no nome de Deus como Jeová, não como Yehoa, né? E se você for ver lá no texto maçorético, a maioria das vezes que aparece, Deus é chamado de Yehoa mesmo. Interessante. Existem algumas diferenças em alguns textos, alguns até chamam de Evi, outros chamam de Jeová, mas existe essa distinção, né? Mas segundo o que se diz, né, porque quando fizeram aquela pontuação, eles não quiseram colocar de fato como era escrito. Então eles interpolaram as vogais de Adonai, as vogais de Elohim, dentro daquelas 4 consoantes, né, que para a gente representam um Y, um H, um V ou um W e um outro H. O que significa essa expressão? Vamos dizer que seja Yehoa, né? O que significa isso? A gente não sabe, ninguém sabe, nem o judeu não sabe. Mas a melhor ideia que a gente tem é que essa expressão que Deus usou para se apresentar, e detalhe, Deus falou, este é o meu nome. E ele fala, eu não era conhecido antes por esse nome, mas agora eu vou ser conhecido pelo meu nome, que é esse nome. Dentro desse mesmo texto, antes de Deus falar o nome dele, ele diz assim, Moisés pergunta, mas quando me perguntarem quem foi que te enviou, eu vou dizer o quê? Aí ele fala, você vai dizer, aí Deus fala assim, eu sou o que sou. E aí depois ele diz, pois você diga a eles que o eu sou te enviou. A expressão eu sou em hebraico, lembra um pouco essa expressão Yehoa. Então a ideia talvez mais corrente, né, mais aceita por mim inclusive, é que a ideia dessa expressão é justamente eu sou. E a ideia do eu sou é que, e aí rola uma coisa também do hebraico, o verbo está num tempo verbal que você pode traduzir como eu fui, eu sou e eu serei. Eu não lembro como é o nome, em grego é chamado de aoristo, é um tipo de a gente não tem isso no português, né? Mas existe esse tempo no grego, e que existe esse equivalente no hebraico, que não dá o tempo verbal exato, fica em aberto. Então a ideia é, Deus foi, Deus é, e Deus será eternamente. Então a ideia aqui é, Deus subsiste, ou seja, Ele existe por si mesmo, ninguém criou Deus. Como é que Deus apareceu? Não queira entender, você não vai conseguir. Pode ser um gênio da lâmpada, você não vai. Fica doido, velho. Basta pensar em eternidade. Não vale. Pensar em eternidade já é um exercício extremamente fútil e angustiante, porque nossa mente não está preparada para a eternidade. Nossa mente está preparada para ter um fim, mesmo que a gente não aceite. A gente não aceita o fim, mas a nossa mente está programada para entender que tudo tem um fim. Aí você pensar que uma coisa nunca teve começo e que nunca vai acabar, sua mente dá Acredite, já aconteceu comigo. Então Deus não tem começo, Deus não tem fim, Ele é o eu sou. E aí 2 outros nomes que, dentre outros muitos, né, que vocês conhecem, Jeová Rafá, Jeová Shalom, né? Eu destaquei só 2 aqui. Um é o Jeová Jiré, ou Ioá Jiré, né, que ao pé da letra significa Deus provê, ou Deus proverá. E a gente tem aquela situação de Abraão, né, que estava para sacrificar o filho e tal, e inclusive o texto de Hebreus, né, o autor de Hebreus, ele fala,
Abraão foi tranquilo sacrificar o filho dele, porque ele tinha fé no Deus que, se não providenciasse um substituto para o filho dele, ia ressuscitar o filho dele. Por isso que ele foi em paz, né? E aí Abraão fala isso, né? O Senhor proverá o cordeiro, né, para o sacrifício. Então, Deus provedor. O último aqui é o Jeová, ou Ioá, Sabaô, né, ou transliterado Sevaô, que é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. E é interessante que esse termo é usado em duas situações. Eu até botei um só aqui, que é Deus é o general dos exércitos celestiais. Ele é o dono, ele é o chefe de todos os anjos, né? Mas não apenas disso, porque muitas vezes isso é colocado dentro do ambiente de Israel militar. Deus é o general que vai na frente dos exércitos de Israel. E isso era muito usado, inclusive, pelos profetas, né? E na época dos reis, para poder, inclusive, incentivar o povo. Assim, olha, pode ir batalhar que na frente vai Deus. Então, até pegando o que você falou aí da questão de aplicar corretamente a situação, quando é que a gente pode, digamos assim, clamar pelo Senhor dos Exércitos? Quando você está indo para uma batalha. Porque ele vai na frente, né? Ele indo na frente, desbarata tudo, né? Glória a Deus. Então, esses são alguns atributos de Deus relacionados aos nomes. Alguns outros, só para a gente não deixar incompleto, a gente tem aí a presciência de Deus. Até vou pedir que alguns abram essas passagens. Quem puder, vamos fazer assim em ordem para dar certo, né? Tá, era 1 Coríntios. Quem mais tem Bíblia aí? Quem mais? Desculpa, 1 Pedro 1, 2. Quem tem aí? Abre aí Mateus 6, 9. Quem mais? Começando dali. Deuteronômio 6, 4. Depois Salmo 103. Tu tem também? Romanos 9. E tu abre 2 Samuel 22. Dá para ler aqui, né? Dá para ler? 1 Pedro 1, 2 fala o quê? Ninguém ouviu nada, mas eu vou repetir só o comecinho. Pedro fala que nós fomos eleitos, não é isso? Eleitos segundo a presciência de Deus. Veja que a presciência acaba sendo uma característica da onisciência de Deus, né? A onisciência é o quê? Deus sabe de todas as coisas. A presciência especifica, não apenas Deus sabe todas as coisas, como Ele sabe dessas todas as coisas antes que elas aconteçam. De Deus Pai, né? Então, é baseado nessa presciência que, inclusive, a gente acredita que a vinda de Jesus, a queda do homem e a necessidade da vinda de Jesus não foi um acidente. A vinda de Jesus não foi um plano B. Pô, deu tudo errado. O homem pecou. E agora? Vamos reunir aqui o Elohim. Vamos reunir o conselho para decidir o que fazer. Não. Deus, na sua presciência, Ele já sabia de tudo isso que ia acontecer, né? Até depois eu vou até falar um pouquinho sobre essa questão aí. Pois é, mas é isso que eu vou falar depois. Vou pegar alguns equívocos que a gente tem sobre Deus, alguns questionamentos que a gente tem sobre Deus. Mais para frente a gente vai ver isso. Mateus 6, 9. Conhecida, né? Interessante que antes de Jesus falar isso, no Antigo Testamento a gente acha o próprio Deus dizendo que Ele seria Pai, né? Mas em Jesus a gente acha isso muito mais forte, muito mais profundo, né? De Deus ser apresentado não apenas como Senhor, Ele não é apenas seu dono, Ele não é apenas o seu Criador, Ele também é seu Pai. Então isso já estreita um pouco a sua relação com Ele, já melhora a coisa, né? Porque se Ele fosse só Criador, se Ele fosse só seu dono, então talvez você não tivesse realmente muita moral com Ele. Aí ia criar aquela situação, né? Eu preciso do intermediário, porque senão Deus me joga um raio na cabeça. Mas Deus é Pai também, né? Então existe um relacionamento aqui mais profundo, né? Deuteronômio 6,4.
Sua versão é quase igual a minha aqui. Ouve, Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é uno. Eu destaquei isso aqui porque essa é vamos dizer assim, a passagem, do jeito que a gente encara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho gente para que toda aquele como o nosso lema, né? É o lema do protestante. O lema do judeu é esse. Essa foi a primeira frase que Deus disse quando foi falar com o povo, né, a primeira vez, logo que tirou eles do Egito. E o que tem de interessante nessa passagem? Ela declara que Deus é um só. E essa talvez é que seja, até para o judeu, a coisa mais importante dessa passagem. É de dizer que não apenas Jeová é o Deus de Israel, mas ele é um só. Só existe um Deus. Mas sabe o que é interessante? Aí eu quero destacar isso aqui. É que no hebraico existe mais de uma expressão para um. Existe uma outra expressão, que não é essa, que ela indica uma coisa unitária. Então você fala assim, eu achei um celular ali, em cima da mesa. Você não está dizendo, eu achei 2 ou 3, juntei... Não, você está dizendo, eu achei uma unidade. Então essa outra expressão, ela indica muito mais a coisa numérica. É um. Mas, incrivelmente, de uma forma muito maravilhosa, não é essa expressão que é usada nessa passagem. É a expressão errad. Essa é a expressão hebraica que significa um aqui. E o que tem de interessante nisso? Na passagem que Deus cria Eva e apresenta a Eva a Adão, né? Chega, Adão, olha o que eu fiz para você, que maravilha. Aí ele diz o seguinte para Adão especificamente, né? Ele fala assim, olha, deixará o homem, seu pai, né? sua parentela, e se unirá à sua mulher, e os dois serão um. Na nossa tradução, costuma se traduzir, e os dois serão uma só carne, né? No hebraico está escrito, e eles serão errad. O que tem de interessante nisso? Eu sou casado com Tayara, mas ninguém é doido de achar que a gente é uma unidade. Nós somos duas pessoas diferentes. Eu estou num lugar, ela está em outro, ela pensa uma coisa, eu penso outra, ela fala uma coisa, eu falo outra. E se bobear, a gente diverge ferozmente em alguma coisa, porque ela é uma pessoa, eu sou outra. Mas, segundo a Bíblia, no momento que eu me casei com ela, eu me tornei um com ela. Vocês também, né? Vocês também. Né? Quem ficou com inveja aí, vocês também. Então, olha que interessante, significa dizer que essa expressão não indica unidade numérica. 2 podem ser um. Então já abre aquela ideia de que essa passagem não está dizendo que Deus só é uma pessoa, por exemplo. Depois eu vou falar mais sobre Trindade, tem umas coisas até que talvez vocês vão até ficar chocados com o que eu vou dizer sobre Trindade. Mas a ideia de que existe Pai, Filho e Espírito Santo está muito claro, porque o próprio Jesus fala isso. O próprio batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, por exemplo, o judeu não aceita essa ideia, né? Não aceita a ideia de que possa existir o que no caso da doutrina da Trindade alega, né? 3 pessoas dentro de uma unidade. Mas é interessante que o texto hebraico deixe margem para essa possibilidade, né? Então isso é um fato interessante. Mas de qualquer modo, de fato, Deus é um. Nós não temos 2 deuses nem 3 deuses. Nós temos um. Não entendi. Unirá a sua esposa. Não é. Até porque então era para ter um filho só. Entendeu? Seria uma união, né? Entendi. Mas não é esse o sentido. O sentido não é esse. O sentido é mesmo de que existe uma união espiritual no casamento. Então, enquanto fisicamente nós somos separados, mas espiritualmente nós somos um. Uma só carne. Exato. Existe inclusive
uma dinâmica, né? Eu acho que é dinâmica, no curso de noivos, para falar sobre essa questão de unidade. Então eles pegam assim uma folha de papel, né, 2 folhas de papel com cola, e aí coloca uma na outra e deixa lá. Aí depois que termina o estudo, assim, agora cada um vai pegar aquelas 2 folhas de papel e vai tentar separar, né? Então, a maioria consegue separar, né? Você conseguiu, ótimo, conseguiu. Mas você conseguiu separar direitinho? Ou pedaços do papel ficou no outro, e um pedaço de um ficou no outro, ficou uma coisa toda bagunçada, toda feia, né? Então até se fala isso na questão do divórcio, né? É assim que acontece quando existe uma separação no casamento. Existe uma dilaceração. Por quê? Porque existe uma unidade, né? Então, é aquilo que eu falei. Na nossa versão fala uma só carne, mas no hebraico fala um. Não chega a falar de carne. Duas pessoas conectadas e formando um, né? Salmo 103. Deus é bondoso e paciente, graças a Deus, né? Deus, existe até uma outra passagem que eu não peguei, que fala, né, que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu adoro essa passagem, né? Porque ele fala exatamente de uma forma assim mais coloquial. Deus fala assim: aquilo que você deseja para você é o que eu desejo também, né? Porque ele fala para dar o fim que vocês desejam, para poder que vocês alcancem aquilo que vocês desejam. E aí o que todo mundo deseja? Felicidade. Eu sempre interpreto assim. Eu penso que o que Deus está falando é: do mesmo jeito que vocês buscam a felicidade, eu busco a felicidade de vocês. Então Deus é bom, Deus é ótimo. E Deus é paciente também, porque se não fosse paciente, né, não estaríamos mais aqui. Se Deus fosse eu, o mundo já tinha deixado de existir antes do dilúvio. Mas Deus é muito paciente. Soberano, Romanos 9,15. Quando a gente diz que Deus é soberano, a gente quer dizer, de forma curta e grossa, que Deus faz o que Ele quer. Deus não dá conta a ninguém. Deus não tem ninguém para poder cobrar dele metas nem relatórios. Deus só tem compromisso com Ele mesmo. E é interessante que dentro dessa questão da soberania de Deus, de Deus fazer o que Ele quer, entra uma coisa interessante até que gera um paradoxo. Deus pode, a Bíblia diz que Deus não volta atrás daquilo que Ele fala. Então Deus pode se obrigar a fazer uma coisa. E a gente tem algumas passagens na Bíblia que mostram isso, né? Então, por exemplo, existe uma brincadeira filosófica que diz assim: será que Deus, se Deus é todo poderoso, Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem Ele mesmo consiga levantar? Aí isso cria um paradoxo, né? Porque se Deus é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, mas se Ele cria uma pedra que Ele mesmo não pode levantar, então Ele acaba não sendo todo poderoso, né? Mas esse paradoxo, na verdade, não é só uma brincadeira não, isso é um fato. Porque muitas vezes, em muitas situações, Deus se obrigou a fazer coisas porque Ele quis. Não foi porque ninguém mandou. Não foi porque ninguém obrigou Ele. Não foi porque Ele tinha compromisso com ninguém. Deus não tem compromisso nem com a gente. Ele só tem compromisso hoje com a gente porque Ele quer. Deus só vai salvar a gente, né, já vai nos levar para o seu reino, porque Ele quer. Jesus veio morrer na cruz, não é porque tinha que vir, é porque Deus quis que viesse. E aí entra uma coisa que mais para frente, né, lá na frente a gente vai falar sobre essa questão da salvação. É por isso que a salvação, a Bíblia fala que Deus nos escolheu, mas não no sentido de dizer assim: ó, eu quero você, mas não quero você. Você também não quero, não foi com sua cara. Você eu quero. Não, não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está dizendo é que Deus escolheu nos salvar. Porque se Ele não quisesse, Ele não salvava. E ninguém tinha nada a ver com isso. Está entendendo? Então isso ressalta ainda mais
o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. Porque ele faz tudo isso porque ele quis. Ele suportou a morte de Jesus na cruz porque ele quis. Ninguém obrigou ele. Então Deus é soberano. E é o que Paulo está falando aí, né? Nessa passagem. E 2 Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito. Deus não comete erros. Nunca cometeu e nunca vai cometer. Até porque também Deus tem uma qualidade que ajuda ele nisso, né? Deus é presciente. Então você tenta imaginar, é difícil, tá? É difícil. Mas tenta imaginar o seguinte: se você conseguisse saber tudo o que vai acontecer com você amanhã, tudo, da hora que você acordar até a hora que você for dormir, você conseguir saber tudo o que vai acontecer, você acha que quais as chances de você cometer erros amanhã? Baixíssimas, né? Porque, você vai ver tudo. Então você vai olhar e vai assim: rapaz, quando for 10 horas da manhã, eu vou fazer a besteira de sair de casa sem ir no banheiro. Um exemplo ridículo. E aí quando eu chegar na rua vai me dar uma vontade no banheiro. Aí o que você vai fazer? Você já vai ficar precavido. Quando for 15 para as 9, você já vai para o banheiro e vai ficar lá de prontidão esperando. Se você consegue perceber que uma atitude que você vai tomar, inclusive tem muito filme assim, né? O cara vai, toma. Alguém já assistiu aquele Feitiço do Tempo? Eu sou fã daquele filme, assisti aquele filme mais de 10 vezes. O Feitiço do Tempo é o seguinte: o cara fica preso num dia, e é o pior dia da vida dele. É um dia que ele vai para um lugar que ele não quer, com um pessoal que ele não quer, para uma reportagem que ele não quer ver. Ele é repórter, é uma reportagem que ele não quer fazer, ou seja, é um dia de cão, ele não quer ir para aquele lugar. E justamente naquele dia, ele fica repetindo aquele dia várias vezes. Ele acorda, é o mesmo dia, acaba, é o mesmo dia. Aí o que acontece? Todas as coisas ruins que acontecem com ele, inclusive acidentes que acontecem com ele, depois da terceira ou quarta vez, ele já começa a ficar esperto. Quando ele cai na real do que está acontecendo, que ele está repetindo todos os dias, ele começa a já ficar esperto. Então quando vê um cara chato que ele não quer falar, ele já desvia o caminho. Quando ele vê que tem uma poça que ele vai cair, ele já pula. Ele vive um dia quase perfeito. E aí acontecem outras coisas também, né? Ele começa a perceber, por exemplo, eu posso roubar um banco aqui, curtir a vida fazendo tudo o que eu quiser, e quando chegar amanhã não vai acontecer nada. Então ele começa a perceber essas coisas, né? Se nós tivéssemos essa capacidade de antever, dificilmente a gente ia cometer erros. Então com Deus é assim. Deus antevê tudo. E é por isso que entra aquela ideia, aquela questão. O que aconteceu no Éden não foi um acidente. O que aconteceu no Éden não foi uma coisa que Deus não previu. Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia que aquilo ia acontecer, né? Porque ele é presciente e ele não comete erros nunca, né? Então a gente pode até dizer, fazer uma aplicação disso na nossa vida. E eu estava pensando nisso lá no retiro. Alguém falou alguma coisa e eu fiquei pensando nisso. Falei assim: poxa, Senhor, tem tanta coisa que a gente acredita, mas a gente não consegue praticar. Tem coisas que a gente é convicto daquilo, mas no dia a dia, na prática, a gente esquece daquilo. Então, por exemplo, eu tenho plena convicção de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho plena convicção que eu só vou morrer no dia que Deus quiser que eu morra. É uma convicção que eu tenho. Eu não vou morrer nem antes, nem depois do prazo que Deus estabeleceu para a minha vida. Outra, eu de fato creio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Então se eu estou ali, o cara me assalta e leva meu carro, eu não estou entendendo, mas aquilo ali contribui para o meu bem de alguma forma. Outra coisa que eu creio piamente é que tudo que eu tenho é de Deus e foi Ele que me deu. Então eu fiquei pensando nisso, né? Poxa, qual seria a minha atitude humana, eu dentro do meu carro, que não é o caso agora, que meu carro é velho, mal acabado, né? Mas meu carrão, bonitão, de repente vem um cara e me assalta. Provavelmente o meu pensamento, na hora, primeiro ia ficar com raiva, já ia pensar se eu não conseguia pegar a arma do cara, né? Tal. Aí depois talvez a consciência falava: rapaz, você vai levar um tiro.
fique na sua. Depois eu ia questionar Deus, mas Senhor, o Senhor não disse que ia me dar esse carro? Como é que o Senhor leva agora? O Senhor deixa o homem levar? E ia ficar aquele questionamento, né? Isso é natural de todos nós. Mas a verdade é que se a gente vivesse pelo que a gente crê de fato, o pensamento é o seguinte: glória a Deus, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele quiser me dar outra, Ele me dá. Tem um testemunho de um cidadão, de um cantor, que ele era músico de bandas seculares, né? E aí ele se converteu e tal, e ele virou crente. Ele inclusive, ele não era um músico principal, ele era um músico de uma banda, mas ele ganhava muito dinheiro, morava num casarão, tinha carro, tinha tudo, tinha mulher que quisesse, detalhe, era casado inclusive, mas tinha tudo que ele quisesse, né? E aí ele se converteu, Deus realmente fez uma transformação na vida dele e ele abandonou tudo por causa de Jesus. Deus começou a tirar tudo que ele tinha. Igual o pastor falou lá, né? Parece que quando a pessoa se converte, Deus parece que arrocha a situação do cara, né? Mas o testemunho dele fala exatamente o porquê. Ele começou a perder tudo, perdeu o carro, não ganhava mais dinheiro, perdeu o emprego, não conseguia trabalho. No final perdeu a casa. Ele chegou ao ponto de que ele teve que morar de favor na igreja. Era uma igrejinha até simples, mas em cima da igreja tinha uma laje com uma casinha, deixaram ele morar na casinha da igreja. Ele não tinha nem sapato para ir na igreja, ele ia pegar de chinelo. E aí ele começou a questionar Deus, mas Senhor, não consigo entender isso. Quer dizer, eu estava lá no mundo, tinha tudo, aí eu venho para cá, venho para o Senhor, me converto e tal, e o Senhor tira tudo de mim, me bota nessa situação. Aí ele tanto questionou a Deus, que um dia Deus usou uma pessoa, um profeta, para falar com ele. E o profeta falou assim: meu filho, eu tirei de você porque tudo que você tinha não fui eu que te dei. Tudo que você tinha foi o diabo que te deu. Foi o dinheiro. Foi seu desejo. Fique na sua, que eu vou lhe dar alguma coisa, né? Mas era o processo dele de ser, né, ter o seu ego quebrado, né? E aí quando ele finalmente chegou nesse ponto, né, passou nessa aprovação aí, então ele começa a contar como Deus começou a dar ele. Aí ele falou assim: gente, Deus não me deu tudinho que eu tinha antes, porque Deus também me mostrou que eu não preciso daquilo tudo, mas hoje eu tenho minha casa, Deus já me devolveu. E o detalhe é que Deus foi dando ele de formas realmente sobrenaturais. Ele chegou um cara para ele e falou assim: irmão, vamos ali comigo. Aí levou ele numa concessionária de carro, chegou lá e falou assim: escolha seu carro. Deus mandou ele dar um carro. E aí ele até fala assim: você pode até não acreditar, mas o carro está lá fora, se você quiser você vai lá ver, foi Deus que me deu aquele carro. Então ele começa a mostrar assim que Deus deu a ele tudo o que ele precisava, porque tudo aquilo que ele tinha não era Deus que tinha dado, né? Então, quando acontecer uma coisa dessa com você, perdeu o emprego, roubaram o seu carro, Deus ajude que não aconteça, né? Mas a gente também não precisa ter medo disso não, porque a nossa vida está na mão de Deus, e Deus não comete erros. Deus não... O cara te roubou, não foi porque Deus estava ocupado com alguma coisa. Eita, desculpa, estava assistindo um programa aqui Não, Deus não tira os olhos de você nunca. Ele é o El Roi, né? Só para fechar essa parte aqui, eu queria ler essa passagem de Isaías. Eu acho muito interessante, porque ela destaca vários atributos de Deus. Ela fala muito sobre Deus, essa passagem. Então, é o próprio Deus falando assim, né? Então ele diz assim: porque assim diz o exaltado, ou seja, aquele que está acima de nós, e o elevado, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha quanta coisa tem falando de Deus aqui. Deus não apenas é um ser que está acima de nós, que é maior do que nós, que é mais poderoso do que nós. Ele também é um ser eterno, que não mora com a gente. Ele está fora desse mundo. Ele não se mistura com esse mundo, né? A ideia da santidade é essa, né? Deus está presente conosco assim, está próximo a nós, mas Deus não mora aqui. Deus não tem uma casa. Nem o templo de Jerusalém era a casa onde Deus morava, né?
Então ele mora onde? Ele mora na eternidade, que é fora dessa esfera que a gente está hoje, né? Cujo nome é santo, ele é separado de tudo, separado do pecado, separado da contaminação do mundo, né? Inclusive ele chama a gente para ser santo também, né? E aí, aqui também dentro está a onipresença de Deus, porque ao mesmo tempo que ele fala que num santo, num lugar alto e santo ele habita, mas ele fala que ele também habita com contrito e abatido de espírito, ou seja, humilde, né? Ele também mora com humilde, então Deus é onipresente, ele não está só lá em cima não. E aí a gente vê também aqui a bondade e a misericórdia de Deus, né? Por quê? Porque quando ele habita com o contrito e abatido de espírito, ele vivifica o espírito do abatido, ele vivifica o coração do contrito, né? Então é essa questão da presença de Deus, né? E aí aquilo que eu falei anteriormente, a presença real de Deus na vida da gente, não como uma filosofia ou como uma fé cega ou vazia, proporciona isso. Porque se Deus habita com você, mas o seu espírito não está sendo vivificado, né? Se o seu coração contrito não está sendo vivificado, alguma coisa está errada. E eu falo isso de vez em quando na escola bíblica, e vou repetir aqui. Esse tipo de questionamento eu faço mesmo no intuito de vocês fazerem uma autoanálise. Porque eu não conheço a vida de ninguém aqui. Eu acho que todos vocês são crentes. Eu acho. Mas eu não boto a mão no fogo por ninguém. Não tenho como saber, né? Inclusive a gente vai ver depois aqui na próxima aula que eu vejo a aparência, Deus não. Deus vê o coração, eu não tenho como ver o coração de ninguém. Então, quem sabe, alguém presente agora, ou quando eu falo na escola bíblica, de repente percebe assim, rapaz, sabe de um, eu nunca experimentei a presença de Deus de verdade. Se alguém diz assim, você tem prova de que Deus existe? De verdade, eu não posso dizer que tem. Se você não tem, busque. Porque eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia fala que pela fé sois salvos. A fé é igual a vela do carro. Você sabe para que serve a vela do carro, não sabe? Quando você liga a chave, a vela solta uma faísca dentro do pistão do carro, onde está o combustível, e aí o combustível explode e o carro liga. Detalhe, depois que o carro liga, a vela fica lá parada. Então, por exemplo, se a vela der o start do carro e ligar e ela quebrar, o carro funciona do mesmo jeito. Ele não vai ligar depois, mas ele vai continuar ligado. A fé é a vela. A fé é só para dar ignição, porque depois a fé tem que virar certeza. Esse é o lance. A fé não pode continuar a ser só esperança, ela tem que virar comprovação na sua vida. Aí é aquilo que o Tiago fala, a fé sem obras, ela é morta, ela é mentirosa. Então você não pode começar pela fé e continuar só em fé. Não, aquela fé tem que gerar alguma coisa a mais na sua vida. E nesse caso aqui é a presença de Deus. Então se alguém ainda não experimentou isso, busque hoje. Porque a Bíblia fala que Deus está próximo daqueles que o buscam, né? Glória a Deus. Então a partir na aula que vem a gente vai falar um pouquinho aí sobre, será que Deus tem alguma aparência? Será que Deus tem mão, tem pé, tem olho? Né? E também analisar um pouquinho mais sobre a personalidade de Deus. É uma coisa que eu estava querendo achar um espaço para falar disso. Era para analisar passagens da Bíblia que demonstram como Deus age. E Deus tem umas particularidades muito interessantes. E aí, quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se apaixona por Ele. Rapaz, mas Deus é demais. Como é que Deus faz isso, né?